O Conselho Monetário Nacional aprovou, em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, a resolução que cria a linha de capital de giro para cooperativas agropecuárias, empresas cerealistas, revendas de insumos e também produtores rurais do Rio Grande do Sul. Quem vai conversar comigo agora sobre essa medida é o presidente da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, o Paulo Pires. Presidente, muito bom dia. Primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, né? Tudo bem? Bom dia, é uma satisfação estar falando com vocês. É sempre uma satisfação nossa, viu? Bom, primeiro eu quero ouvir a sua avaliação em relação à medida anunciada como um todo. Essa linha de crédito, ela servirá para quê exatamente? Explica para a nossa audiência e da maneira que ela está. Ela poderá ajudar de fato as cooperativas, cerealistas aí nesse momento de reconstrução, presidente? Olha, esse é o objetivo, né? Nós, durante a Expo Inter, nós discutimos muito isso com o ministro Pimenta, né? E depois com o ministro Fávaro também, todo esse tempo, discutiu com a gente. A gente, no dia 8 de maio, a gente teve a primeira reunião sobre isso para ver uma forma de nós amenizar os prejuízos dessa questão do excesso de chuvas, não só da enchente, mas do excesso de chuvas na produção do Rio Grande do Sul, né? Então, depois de muitas conversas, o empenho dos ministros, isso a gente tem que reconhecer, houve esse avanço e a gente entende que essa resolução agora, ela vem, de certa forma, abranger, né, a maioria dos nossos problemas. Claro que o que importa realmente é o que chega lá na ponta, na agência bancária, lá na cooperativa, né, que o produtor é atendido ou não, e isso nós só vamos saber agora no decorrer dessa semana, né, vamos dizer assim, a gente pormenorizando melhor, né, toda essa resolução. Bom, pois pelo que a gente já percebeu, pelo menos preliminarmente, serão aí 5 anos de prazo, né, presidente, para quitar o pagamento, fora aquele ano de carência. O senhor acredita que esse prazo dado de 5 anos é um prazo suficiente ou poderia ter melhorado aí essa questão de prazo e de carência também? Veja bem, né, o agro hoje ele perdeu muito da sua renda, né? Nós perdemos renda na cultura da soja, perdemos renda na cultura do milho, na cultura do trigo, né? Talvez só o arroz, que nós ainda mantemos um pouco de renda aí, que os preços ainda estão mais ou menos equilibrados. Agora, veja bem, ó, é muito importante isso. Nós temos uma perspectiva, né? Isso por isso que eu digo que os arranjos menores, né, das proposições, elas são importantes. Nós temos uma sinalização para as cooperativas e para os produtores, tá, de 5 anos mais 3, né? O BNDES pode prorrogar por mais 3 anos. Então, seria 1 ano de carência e 8 anos para pagar. Essa é a perspectiva que a gente tem e o que a gente acertou, né, com o pessoal do governo durante a Expo Inter, tá? Tem outras questões aí, principalmente para cerealistas, que eu não vou entrar no pormenor, né? Mas daí sim é 5 anos. Então, dentro desse cenário, eu não vou dizer que ele seja o suficiente para resolver todos os problemas, mas ele ameniza bastante. Então, são os avanços, isso é importante a gente reconhecer, são os avanços que a gente combinou com o governo durante a Expo Inter. Então, tomara que a questão da burocracia, a questão do acesso aos recursos no sistema financeiro, ele não seja atrapalhado, porque realmente houve uma boa intenção ou uma boa concordância de nós reivindicando e do governo federal criando essa opção para nós, de certa forma, amenizar. Vou repetir isso, não vamos resolver os problemas que houveram no Rio Grande do Sul, mas amenizar as perdas que houveram no Rio Grande do Sul devido ao excesso de chuvas. Presidente, em relação às taxas de juros, elas já foram definidas também? Vocês já conseguem ter uma avaliação em relação ao que foi apresentado? A taxa de juros é uma grande discussão, né? A gente não se entregou nisso ainda, né? Tem 1,5% ali, por exemplo, do BNDES. Nós não entendemos por que o BNDES tem que ter essa renda, já que o risco não é dele, né? E o trabalho não é dele, isso é um recurso público no momento de excepcionalidade aqui do Rio Grande do Sul, né? E ele está sinalizado hoje a taxa de juros, né? Somando o spread bancário, somando todas as despesas, estaria sinalizado aí em torno de 10%, eu vou dizer, eu ia dizer de 8 a 10, mas vou preferir dizer em torno de 10%.
Tá? Esse é um juro que nós não queríamos, nós queríamos que o juro fosse mais barato, o sistema cooperativo sugeria o juro de 6% a 7%, né? Mas infelizmente foi o que foi possível. Então nós temos muita esperança ainda de que nas negociações com os bancos nós evolua e tenhamos aí, lá no final da conta, né, nós tenhamos um juro mais barato que 10%, que ele é o anseio de todos os produtores. Mas eu vou repetir, né, nessa negociação toda, o governo federal tem essa pressão do ajuste fiscal também, até agora foi o que conseguimos, né? Então temos que trabalhar com esse número, o que não é o que nós sonhávamos, mas é algo possível de nós fazer avançar essa resolução. Muito bem, presidente, já se vão aí 4, quase 5 meses aí desde aquele período mais crítico, né, das enchentes. Queria saber, do ponto de vista das cooperativas gaúchas, as medidas anunciadas até agora, essa resolução, por exemplo, ela atende às demandas já do segmento ou é preciso aí que outras resoluções, outras medidas ainda sejam anunciadas para atender de fato as demandas das cooperativas? Essa tua pergunta é fundamental e importante, tá? Nós temos duas situações. Nós temos a questão da enchente, vamos dizer assim, do excesso de chuva, tá? Que a medida ela foi compreensível e ela, inclusive, ela estendeu, tá, o período desses fatores climáticos até 31 de julho, tá? Para todos os municípios do Rio Grande, isso é importante, para todos os municípios do Rio Grande que decretaram emergência ou calamidade. Agora nós temos realmente um desafio muito forte aí, tá, que até agora não foi tratado com o governo federal e que é um problema que atinge especialmente o Rio Grande do Sul, que é a questão do endividamento. Nós tivemos aqui, agora nós não podíamos misturar o foco, né, naquele momento. Então é um assunto para um outro momento, mas nós tivemos 2022, nós tivemos 2023 com perdas expressivas, né, em função de seca. E daí nós tivemos em 2024 essa questão do excesso de chuva. Então, num segundo momento, aliado a essas perdas de seca com a diminuição da renda, né, do produtor, que é uma coisa inegável, tá? A rentabilidade do agro ela diminuiu de forma muito forte. Nós, no momento, nós vamos ter que sentar com o governo federal e não pedir perdão, não é isso que em nenhum momento nós pedimos, mas pedir linhas de crédito que recuperem a capacidade ou que dê condições, né, do produtor e das cooperativas, enfim, pagarem, vamos dizer, seus compromissos. Essa questão vamos dizer, do recurso para as cooperativas, é bom que a sociedade entenda isso, tá? Ele é um recurso destinado aos produtores que não conseguiram pagar as cooperativas agropecuárias. Então, nada mais justo do que o governo estender um recurso para as cooperativas vão repassar para os seus produtores, né? E esses produtores não vão parar de produzir. Esse é o objetivo e que foi muito bem compreendido pela equipe técnica aí do Ministério da Agricultura e do ministro Pimenta, né, do Fávaro e do Pimenta, foi muito compreendido isso e por isso que a resolução contemplou, então, esse recurso para as cooperativas também acertar com os seus associados. Muito bem, presidente. Olha, quero agradecer demais a sua participação mais uma vez com a gente aqui no canal AgroMais, desejar uma ótima semana. O canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, né? Então a gente vai conversar com certeza numa próxima oportunidade. Uma ótima semana mais uma vez aí, presidente. Eu que agradeço, um abraço a todos.